Boa tarde, pessoal. Bom, talvez alguns de vocês não sabem quem eu sou o professor Rafael Bernard, obviamente o Crispino não está aqui, né? Ele está viajando, ele pediu, assim, gentilmente que eu apresentasse essa quarta astronômica, então, bem-vindos à quarta astronômica do NAST. E hoje a gente vai ter uma palestra assim, que é uma satisfação muito grande para a gente ter um segundo palestrante estrangeiro aqui, né? Que há algumas semanas atrás o Miguel falou aqui sobre relatividade numérica, né? E hoje a gente vai ter um outro membro do mesmo grupo, que ele é pós-doc, investigador júnior, né? Lá em Aveiro, e o Guilherme, então a gente agradece ao Guilherme por ele ter aceito o convite para falar para a gente aqui, e eu agradeço pessoalmente, em público, por ele ter aceito esse convite. Ele vai falar para a gente sobre explorando o universo de Einstein com objetos compactos. Então, obrigado, Guilherme. Obrigado. Obrigado, Rafael. O prazer é todo meu estar aqui. Portanto, como o Rafael disse, o meu nome é Guilherme. Eu trabalho na Universidade de Aveiro, em Portugal. E, como podem perceber, obviamente, sou português. Portanto, se não me perceberem o meu sotaque, eu tentarei falar mais devagar e mais calmamente. Mas eu tenho a tendência até para falar relativamente depressa. Portanto, se não perceberem alguma coisa, avisem-me para eu parar um bocado e tentar falar mais calmamente. Eu não vou fazer o meu sotaque brasileiro porque não é bom de todo, portanto vou manter-me assim a falar o sotaque que eu tenho. Espero que percebam. Então agradeço a introdução que o Rafael fez, só para dar um pouco de contexto de quem eu sou. Então isto aqui é o departamento na Universidade de Aveiro, a Universidade de Aveiro. Nós estamos ali naquele cantinho ali da universidade, que é o departamento de matemática, e somos um grupo de 10 investigadores, com alguns 13 estudantes de pós-graduação, alguns estudantes de graduação também, como dizem aqui. E basicamente o que nós fazemos é investigação de gravitação e gravidade de campo forte e física de altas energias. E pronto, tem aqui uma imagem bonita do nosso campus, e até algumas pessoas daqui já lá tiveram, como vejo aqui. Então, deixa-me dar um pouco de contexto o que é isto de gravidade de campo forte. Isto já agora vai ser uma palestra muito leve, não vai ser nada técnica, espero eu. Portanto, espero que toda a gente consiga seguir. Mas vai ser um pouco na sequência também da palestra que o Miguel deu aqui há umas 2-3 semanas, mas não está dependente, portanto, espero que consigam perceber na mesma, mesmo não tendo ido à outra. Então, o que é isto de gravidade forte? Bem, gravidade forte é uma área de navegação, uma área de física, que é bastante interessante, está ligada a uma forma dos objetos compactos. Em particular, há poucos sistemas de física onde tantas áreas diferentes entram a juntar-se umas com as outras. Por exemplo, quando estou a falar de objetos compactos, podemos pensar de objetos celestes, como estrelas, e vocês sabem que quando falamos de estrelas, existe muita física que está por trás delas. Por exemplo, precisamos saber como é que a estrela é formada, e aí entra, por exemplo, toda a questão de mecânica de fluidos, plasmas, física de partículas, física nuclear, etc. Tudo o que eu vou pôr aqui nesta caixinha que eu chamo de física fundamental. Para além disso, como vocês sabem, as estrelas estão suportadas pela sua própria gravitação, portanto entra aqui nesta caixinha, e para além disso, elas têm um papel relevante na astrofísica do que está a passar à volta delas. Por exemplo, o Sol controla aqui o sistema solar, outras estrelas controlam os seus próprios sistemas planetários, etc, etc. E, em particular, quando estamos a falar de objetos compactos, vou estar a falar de objetos cuja gravidade é tão forte que não vai ser descrita pela gravidade que provavelmente vocês conhecem e que trabalham, que é a gravidade de Newton, mas sim a gravidade de Einstein. E é nesse regime aqui que estamos a chamar de gravidade forte, e é aí que entra também a física dos objetos compactos. Então eu vou fazer isto assim num género de história.
E vamos começar exatamente do princípio, para pôr todas as mesmas palavras. Isto começa, obviamente, no final do século XVII, com este senhor, o Isaac Newton, de quem vocês já ouviram falar de certeza, e sabem o mito clássico que ele compreendeu as leis de gravitação quando ouviu a maçã cair ou levou com a maçã na cabeça, depende agora da versão do mito. E ele aí percebeu exatamente como é que era a lei que fazia com que a maçã caísse na Terra. Mas é bem mais para além disso, porque, na minha opinião, o que foi realmente crucial e visionário na altura foi que ele percebeu que exatamente a mesma força que está a fazer aqui a maçã cair para a Terra é a mesma força que fazia a Lua rodar à volta da Terra, os planetas rodarem à volta do Sol e basicamente todas as órbitas que temos no céu. Percebeu que era tudo a mesma força, que era a força da gravitação. E ele depois formulou o que agora chamamos a lei da gravitação de Newton, que basicamente diz que esta força é proporcional ao produto das massas entre os dois corpos, inversamente proporcional ao quadrado da distância, etc, etc. Ou também, em termos do potencial, como está aqui escrito. Isto é a gravitação de acordo com o Newton, a gravitação do século XVII. E foi a gravitação que tivemos até, muito recentemente, até bem mais tarde, até ao século XX. Ora, onde é que entram aqui os objetos compactos? Bem, quando estamos a falar de objetos compactos, podemos pensar assim, um objeto é tão mais compacto, quão mais difícil for escaparmos à gravitação, à gravidade no planeta. Portanto, tenho aqui basicamente desenhado aqui um planeta Terra, aqui o meu foguetão de PowerPoint, e agora o que eu quero é perceber como é que eu vou escapar à atração gravitacional do planeta. Portanto, basicamente o que eu quero fazer é quero fugir aqui para infinito, chegar lá com velocidade zero, e em física básica nós aprendemos que isto é o que se chama a velocidade de escape do tal foguetão. Portanto, qual é a velocidade mínima que eu tenho de ter para conseguir escapar à força gravítica deste objeto compacto que está aqui. E tem exatamente esta expressão que está aqui. Ora, este G que está aqui é uma constante, é a gravitação de Newton, e portanto as únicas duas coisas que mudam aqui é este M que está aqui em cima, que é a massa do planeta, e este R, que é o raio do planeta. Só para contextualizar esta expressão, basicamente obtém fazendo aqui o equilíbrio das energias à superfície da Terra, por exemplo. Mas pronto, temos aqui dois parâmetros que podemos controlar, ou se pensarmos nesta razão como um deles, este M sobre R é a única coisa que nós conseguimos controlar nesta expressão. E, mais tarde, acho que no século XVIII, exatamente, houve um filósofo inglês que pensou, bem, o que acontece quando esta velocidade é superior à velocidade da luz? Ou seja, quando este quociente ficar suficientemente grande. Isto acontece em particular para objetos cujo raio é inferior a esta quantidade que está aqui, onde este C é a velocidade da luz no vácuo. Basicamente é só pôr aqui o C e inverter a expressão. Bem, o que acontece, imaginando, estamos aqui a olhar para esta imagem que está aqui, a luz bateria aqui, e depois a luz seria refletida para nós, imaginando aqui que a luz seria afetada por esta força de gravitação de Newton, não conseguíamos ver, porquê? Porque não teria energia suficiente, nem velocidade, para escapar à Terra. Então, o que aconteceria aqui? Basicamente víamos um objeto que era completamente escuro, e foi isto que ele chamou por estrela escura. Ora bem, isto também, esta quantidade da velocidade de escape, também nos ajuda a definir uma coisa que nós chamamos de compacticidade. Vai dizer, quanto mais compacto for um objeto, mais difícil é escaparmos à força da gravidade nesse planeta. E basicamente, é esta quantidade que temos aqui, que é só passar este V cá para baixo e transformá-lo na velocidade da luz, e tirar estes dois porque não nos interessa para nada. E na prática, vou trabalhar num sistema de unidades que vocês depois mais tarde vão aprender, que é unidades geométricas, em que basicamente eu ponho estas duas quantidades que são constantes iguais a 1, e vou trabalhar basicamente com a complexidade é este M sobre R. Já agora, para as pessoas aqui que talvez sejam mais familiarizadas com a relatividade, esta quantidade que aparece aqui, mais tarde vamos aprender, quando soubermos a relatividade geral, que isto também coincide exatamente com o horizonte de eventos de um buraco negro que não roda, o horizonte do buraco negro de Schwarzschild. Portanto, ok, temos aqui novamente este parâmetro que é a compacticidade, que nos diz o quão compacto é um planeta. Tenho aqui uma tabela de um livro que é até bastante usado,
nesta área da física dos objetos compactos, que é exatamente assim que se chama o livro, A Física dos Objetos Compactos, do Shapiro e do Tokowski, em que tem aqui diferentes objetos astronómicos, por exemplo, Sol, uma anã branca, uma estrela de neutrões e um buraco negro. Depois nesta tabela temos aqui massa, raio, densidade média, e depois aqui esta última coluna é exatamente esta compacticidade, que nos diz o quão difícil ou quão grande é a força gravítica à superfície desse planeta. E vamos olhar para isto de baixo para cima. Temos aqui o buraco negro, que é o objeto para o qual a compacticidade é mais alta que nós conhecemos. E, basicamente, é um meio da forma como eu defini. E, se formos olhar para a estrela de neutrões, que é o objeto seguinte nesta ordem, esta compacticidade tem a ordem, basicamente, de 1/10 da compacticidade de um buraco negro. Se formos olhar para os outros objetos seguintes, por exemplo, aqui a anã branca, temos aqui, e já é uma parte em 10.000, portanto, muito menor. E o Sol, se formos ver as estrelas, ainda menos, uma parte em 1 milhão ou assim. Portanto, o que é que isto nos quer dizer? Que temos aqui objetos claramente muito compactos, como buraco negro e estrelas de neutrões, e depois os objetos seguintes já têm uma compacticidade até relativamente mais baixa, como as anãs brancas e o Sol. E só para pôr todos na mesma página, o que é que são estes objetos? Todos estes objetos que eu estou aqui a falar são mais ou menos o produto natural da evolução de estrelas. Por exemplo, se tivermos aqui uma estrela com menos de 8 massas solares, nós sabemos que este objeto vai acabar por colapsar, porque eventualmente o seu hidrogênio vai se gastar, já não tem material para fazer a fusão nuclear e vai formar o que nós chamamos uma anã branca. Uma anã branca é um objeto que é suportado basicamente pela pressão dos eletrões livres que ela tem. E aqui isto não é tudo a anã branca que está aqui nesta fotografia, é apenas um pontinho que está aqui no centro desta nebulosa. Ok, mas imagina que temos uma estrela que é mais massiva que isso. Uma estrela que tem, por exemplo, entre 8 e 25 massas solares. Aí a pressão dos eletrões não é suficiente para prevenir o colapso da estrela, porque a estrela tem tanta massa, vai ter tanta gravidade, que essa força desses eletrões não vai ser suficiente. Portanto, o que acontece é que ela vai continuar a colapsar, mas aparece um outro mecanismo, que inicialmente se pensou que seria a pressão associada aos neutrões, ao gás de neutrões livres, que faria prevenir o colapso. Isso formaria o que nós chamamos uma estrela de neutrões, exatamente por esse nome. Só que na realidade não é bem isso, há um processo mais complicado, por exemplo, tem a ver também com o que nós chamamos a força nuclear forte, que também entra aí. Mas pronto, conseguimos criar aí um outro objeto. Contudo, se a estrela for ainda muito mais massiva, por exemplo, acima de 25 massas solares, o que acontece é que essa força que nós criamos aqui, essa força dos neutrões, não é suficiente para prevenir o colapso e, para além disso, nós não sabemos nada que faça prevenir o colapso completo da estrela. Portanto, isso acaba por fazer o que nós chamamos um buraco negro. E o importante em todos estes objetos é que as leis da gravitação de Newton não são capazes de explicar estes objetos na sua inteiramente. São mais ou menos capazes de explicar estas anãs brancas, mas se quisermos analisar, por exemplo, estabilidade, aí ainda assim temos de ir para além da gravitação de Newton. E ir para além disso, né, é ir para a relatividade geral, que foi a teoria desenvolvida por Einstein no início do século XX. Eu não vou entrar em todos os detalhes de relatividade geral, porque isso é um curso só por si, mas vou mencionar aqui dois aspectos fundamentais. Um é que o espaço e o tempo são só uma entidade, que é o espaço-tempo. Vocês provavelmente já ouviram falar disso, mas qual é a ideia aqui? A ideia é que não podemos falar de tempo e dimensões por si só e temos de falar das duas coisas em conjunto. Por exemplo, imagina, eu há bocado combinei com o Rafael às 3 horas. Eu não precisava dizer que era às 3 horas, mas eu estava a 10 metros de distância. Sabíamos que era às 3 horas, era às 3 horas. Da mesma forma que se eu for encomendar o jantar e pedir uma pizza grande, eu não preciso dizer que é uma pizza grande às 9, às 8 ou às 7. A pizza grande é o seu tamanho, é o tamanho da loja, não interessa a que horas é que eu vou pedir. No universo de Einstein, da relatividade geral, estes dois conceitos estão interligados. É preciso sempre dizer o tempo e o espaço ao mesmo tempo, neste conceito que é o espaço-tempo. Mas pronto, isto, de certa forma, até já sabia. Epá, está bem? Já sabia antes de Einstein. Espero que depois cortem isto no vídeo.
O que Einstein realmente descobriu é que o espaço-tempo é curvo. Portanto, esta quantidade, este universo é deformável. E deforma-se exatamente com a energia e com a massa dos planetas, das estrelas e destes objetos compactos. E, na realidade, esta gravitação que Newton basicamente descobriu não é uma força misteriosa e mágica que está a acontecer, que puxa, por exemplo, a Terra a rodar à volta do Sol. Na realidade, a Terra está a seguir a sua linha reta, só que é uma linha reta num espaço-tempo que é curvo. E é por isso que ela faz este movimento circular à volta do Sol. Ora, estas leis de Einstein são escritas aqui numa expressão que provavelmente vocês já viram, e eu lembro que o Miguel apresentou isso também há 2 semanas, que é estas equações muito elegantes, onde basicamente do lado esquerdo temos uma quantidade que nós chamamos de tensor de Einstein, que é apenas a geometria, ou seja, diz-nos como é que basicamente estas linhas que estão aqui neste desenho estão curvadas e assim. E deste lado temos uma coisa que é só matéria, portanto, é basicamente descreve que tipo de objetos é que lá estão. E podemos ler isto de certa forma, assim como o espaço-tempo dizer à matéria como é que ela se deve mexer, portanto, o espaço-tempo está deformado, vai dizer como é que a Terra anda à volta do Sol, e a matéria diz ao espaço-tempo como se curvar. Portanto, temos aqui a estrela diz como é que o espaço-tempo se deve dobrar. E depois temos aqui uma relação que vai jogar com estes 2 fatores. Para além disso, as equações de Einstein, que eu mencionei, prevêem ainda outra coisa, que isto eu lembro que foi falado também na apresentação do Miguel, do meu colega, que basicamente, em algumas circunstâncias, em particular quando os objetos estão a acelerar, vai haver mudanças nesta curvatura do espaço-tempo que se propagam como ondas, que nós chamamos ondas gravitacionais. É um efeito muito fraco, mas que basicamente o que faz, sempre que elas passam por nós, é fazer-nos esticar numa direção e empujar na outra e depois reverter isto. Isto em particular acontece quando objetos compactos orbitam à volta um do outro. Eu já vou entrar em mais detalhes sobre isso. Ora, mas voltando aqui às equações de Einstein, isto de facto parece uma teoria simples, mas é muito elegante esta expressão, de facto, mas como eu lembro-me também que foi mencionado pelo Miguel, se formos agora analisar o que está aqui à lupa, em particular o que está aqui deste lado esquerdo, isto é uma forma simplesmente muito enganadora e simples de nós, físicos e matemáticos, pormos uma data de coisas que não gostamos numa quantidade muito bonitinha. Tudo o que está aqui deste lado, na realidade, é uma expressão muito comprida, e na realidade aqui estão vários somatórios, portanto isto ainda seria mais comprido se escrevêssemos tudo explicitamente, mas portanto é um complexo sistema acoplado de equações que são não lineares às derivadas parciais. Portanto, basicamente tudo o que não gostamos nas equações está aqui dentro. E em particular isto é complicado de analisar e é por isso que, em geral, na maior parte dos temas não conseguimos ter soluções simples e recorremos à relatividade numérica, que foi exatamente o tópico que o Miguel falou aqui há 3 semanas. Mas há casos muito particulares em que isto até é fácil de explicar. E isto até foi descoberto basicamente quase ao mesmo tempo que Einstein desenvolveu a relatividade geral. E a primeira solução até, bem sem ser as ondas gravitacionais, foi aqui a solução descoberta por este senhor, que foi o Schwarzschild. E aqui, basicamente, é uma solução que existe no vácuo e que descobriu que existe uma solução para aquele complexo sistema de equações muito complexas, mas que tem só uma linha. Este aqui é o elemento de linha, que nós chamamos assim, mas que basicamente é quase a mesma coisa que todos estes Gs que existem aqui nestas expressões que nós queremos resolver. Portanto, todo aquele sistema de equações complexos tem uma solução simples que se escreve numa linha e que tem só um parâmetro que é este m. Isto deixou completamente surpreendido Einstein. Esta solução em particular é boa porque descreve-nos o espaço-tempo à volta de objetos esféricos, como por exemplo estrelas e também buracos negros. Portanto, isto aqui descreve também buracos negros que não estão a rodar. E assim, de facto, atualmente, bem, deixamos exatamente dar o contexto, na altura, toda esta solução, o que era um buraco negro, foi um grande debate. Houve muitos anos que as pessoas estavam a perceber se aquilo seria realista, se não seria realista. Mas atualmente, aos dias de hoje, temos observações diretas do que nós achamos que são buracos negros, através de ondas gravitacionais, que eu acabei de falar,
E já observamos à volta de 100 buracos negros, através destas ondas gravitacionais, e para além disso também através de imagens destes buracos negros, em particular através do Event Horizon Telescope Collaboration, que observou os buracos negros que existem nos centros das galáxias. Em particular, este é M87 e o Sagittarius A Star. Agora, os buracos negros, eu quero só terminar essa parte mencionando o quão importantes e extraordinários são. Isto é uma citação do físico, que é o Chandrasekhar, que eu vou, de certa forma, parafrasear aqui um pouco, em que ele disse que, ao longo da sua carreira científica, de mais de 45 anos, a realização mais chocante que ele teve foi perceber que uma solução exata das equações de Einstein descreve a totalidade de todos os buracos negros massivos que existem no universo. E se repararem, isso é realmente uma coisa extraordinária, porque quando nós fazemos física, nós gostamos de aproximar muito os sistemas físicos para ter as soluções que nós gostamos. Por exemplo, quando já em física básica, quando fazemos descrever o movimento de um corpo a deslizar numa rampa, nós desprezamos sempre a fricção do ar, esse tipo de coisas. Também há uma piada muito clássica de um físico para calcular o volume de uma vaca, vai assumir que a vaca é uma esfera. Esse tipo de coisas. Aqui não, aqui realmente todos estes objetos que existem no universo são descritos com uma solução extraordinariamente simples que escreve numa linha. Não há aqui aproximações de nada. É uma solução exata das equações de Einstein. E para nisso, esta solução é ainda mais importante. Primeiro porque é uma solução que é extremamente económica. Nós temos, de certa forma, dois tipos de buracos negros que não estão necessariamente ligados. Temos os buracos negros que são formados quando uma estrela colapsa e tem a sua própria origem, veio de uma estrela, não aguentou, colapsou. E depois temos os buracos negros que existem no centro das galáxias. Estes têm milhões de vezes a massa do buraco negro que existe, que vem do colapso de uma estrela. E o que é interessante é que a mesma solução descreve tanto um caso como o outro. Para além disso, é uma solução extremamente simples, porque é uma solução que basicamente tem 2 ou 3 parâmetros, dependendo se estamos a contar com a carga ou não, mas para todos os efeitos que eu vou dizer aqui são 2 parâmetros, a massa e o momento angular da estrela. E se pensarem isso é extremamente também extraordinário. Porquê? Porque a maioria das outras coisas que nós temos aqui à volta, nós não as conseguimos caracterizar com 2 parâmetros de nenhuma forma. Portanto, isso é a simplicidade do buraco negro. E agora vou mudar completamente de página e vou contrastar exatamente com o outro objeto compacto que eu falei, que são as estrelas de neutrões. Porque as estrelas de neutrões, ou seja, em geral, quando pomos matéria, tudo fica mais complicado. E as estrelas de neutrões é vamos dizer assim, o máximo da complicação que nós conhecemos. Primeiro porque não temos uma solução para a estrela toda e temos de modular a estrela de acordo com diversas camadas. Em particular, à superfície da estrela temos uma atmosfera que nem sequer estou a falar aqui, mas depois dentro temos uma crosta que basicamente tem uma rede de núcleos pesados, e depois um gás de eletrões e um gás de neutrões, dependendo da profundidade. E depois, se formos mais para dentro, entramos aí numa zona que nós chamamos o núcleo, onde começa a haver uma certa incerteza do que é que está a acontecer à matéria dentro da estrela, e há diversos modelos que prevêem coisas diferentes. Em particular, esta zona do núcleo interno, onde as densidades são muito elevadas. E na realidade, como eu digo aqui, este tipo de questões, a questão de qual é a estrutura da matéria, o tipo de matéria que existe no interior da estrela de neutrão, é uma das questões em aberto em astrofísica. Atualmente não sabemos. Simplesmente porque as densidades que estão aqui são densidades tão altas que nós nem conseguimos conceber. E para dar um pouco de visualização do quão grande são estes números, vocês reconhecem esta imagem, de certeza, do Google Maps. Temos aqui a universidade, nós estamos alguns aqui no meio, não é? Temos aqui um raio de 300 metros, portanto, nem sequer estamos bem a sair da Universidade dos Portões. Talvez aqui um bocadinho. Mas estamos aqui dentro. Portanto, imaginem o que seria condensarem toda Belém aqui dentro. Já é um número grande, não é? Mas não está sequer de perto da densidade que seria preciso. Para ter uma densidade semelhante à da estrela de neutrões, não era Belém que tinha de estar aqui dentro, não era o Pará, não é o Brasil. Tinham de pôr todo o planeta Terra dentro deste espacinho que está aqui. Portanto, todo o planeta Terra tinha de estar condensado
nesta bola à volta do campus. Portanto, se vocês conseguirem imaginar, parabéns. Eu não consigo imaginar o quão denso seria esse objeto, mas é para ter um pouco de ideia porque é que é difícil concebermos modelos que descrevem corretamente estrelas de neutrões. Mas pronto, felizmente há problemas maiores. Bem, maiores não diria, mas pelo menos outros problemas, não são só as estrelas de neutrões. Por exemplo, os buracos negros que eu falei, apesar de serem simples, existem imensos problemas que nós não sabemos, como por exemplo, olhando logo aqui para esta expressão, sempre que aprendemos matemática, nós sabemos que há problemas quando se divide por zero, e temos exatamente aqui dois casos, quando R é igual a zero, que corresponde à singularidade. Singularidade é exatamente o que o nome diz, é um ponto onde nós simplesmente não sabemos descrever o que é que está a acontecer. O nosso modelo da física não é suficiente e, portanto, sabemos que provavelmente alguma coisa terá de mudar para descrever o que se passa nesse ponto. Mas, por outro lado, também há aqui outro ponto, que é quando o R é igual a 2m, o horizonte de eventos. E, basicamente, este horizonte, de certa forma, esconde esta singularidade. Portanto, até poderíamos dizer que não há problema da singularidade, porque está desconexa de nós por trás deste horizonte escondido. Mas este horizonte também tem uma data de outros problemas. Problemas como, provavelmente já ouviram falar, o paradoxo da informação, também problemas ligados à entropia dos buracos negros e alguns outros. Portanto, temos aqui, dentro de uma solução tão simples, ainda diversos problemas que nós estamos à procura de resolver. E a questão crucial é que sempre que tentamos resolver estes problemas, basicamente o nosso entendimento do buraco negro muda bastante. Para além disso, grande parte do universo é completamente desconhecido para nós. Esta é toda esta questão da matéria escura e da energia escura. Portanto, isto leva a algumas questões cruciais. A questão primeira que eu quero colocar aqui será o quão certos estamos que estas observações que nós estamos a ver, tanto nas ondas gravitacionais como nas imagens que nós temos tirado dos objetos, são realmente buracos negros. Outra questão que se pode colocar, também semelhante, se são buracos negros de Kerr. Isto Kerr é o nome que nós damos à solução de buracos negros que rodam, pelo menos a solução que nós conhecemos e que acreditamos ser. E por fim, se mesmo que sejam, será que existem mais objetos que não são estrelas de neutrões e buracos negros? Por exemplo, talvez motivados por este tipo de matéria escura? E de facto, isto é uma linha de investigação que se tem falado muito recentemente, que é esta linha de objetos exóticos compactos. Na realidade, eu digo recentemente, mas isto já é explorado há muito, muito tempo. Praticamente desde que começou a haver a relatividade. Existem imensas propostas para este tipo de objetos. Portanto, o que eu quero falar aqui um pouco é de como é que nós modelamos este tipo de objetos. E para modelar um objeto compacto, na realidade já vamos bem antes de Einstein. Isto já era feito com a teoria de Newton. Por exemplo, punhamos as equações aqui de um fluido para descrever o interior da estrela. Fora da estrela não há fluido, portanto é só gravitação. Isto era suficiente. Com Einstein, isto mudou um pouco. E na realidade, a generalização disto foi feita em 1939. Aqui está um clipe do filme Oppenheimer. Provavelmente, se vocês viram o filme, conhecem o Oppenheimer mais associado à bomba atómica. Mas ele não só esteve ligado a esse lado, talvez menos simpático da física, mas também ao lado das estrelas. Uma das questões essenciais que ele sempre quis estudar foi exatamente o que acontecia a uma estrela quando colapsava e deixava de ter o seu suporte da fusão nuclear e qual seria o estado final. Em particular, este senhor que está aqui é o Snyder, também levou um trabalho muito famoso feito por Oppenheimer, que era exatamente esse colapso da estrela. Isso foi feito, dois trabalhos por colaboradores de Oppenheimer. Foi primeiro pelo Richard Tolman, inicialmente, e depois pelo estudante do Oppenheimer, o Volkov, em que basicamente pegaram nesta equação de Einstein, assumiram que era uma geometria esférica, como será numa estrela que é absolutamente esférica e estática, ou seja, nada se mexe. Assumiram que a matéria é um fluido perfeito. Isto levava àquele sistema complexo que eu falei anteriormente, reduzir-se apenas a 3 equações que são acopladas, mas são lineares, são equações ordinárias às derivadas. São as equações TOV. Isto serve-nos perfeitamente para descrever grande parte das estrelas.
Para além disso, só falta um ingrediente final, que é isto da equação de estado, porque fluidos é um fluido, é verdade, mas há muito tipo de fluidos. Existem gases ideais, existem fluidos de densidade constante, fluidos mais realistas, etc, etc. Só que, para além disso, bem mais tarde, acho que exatamente em 1959, houve outro físico chamado Buchdahl, que olhou para estas equações que estão aqui e percebeu que existe um limite. A compacticidade, aquela quantidade que eu mencionei, que diz o quão importante é a gravidade nesse objeto compacto, não pode ser superior a esta quantidade que está aqui, estes 4 nonos, que é 0.4444, etc, etc. E, portanto, relembrando que o buraco negro tem uma compacticidade de 0.5, entre 0.44 e 0.5 existe aí uma região que é completamente inacessível. Portanto, o que isto diria, de certa forma, podíamos pensar, é que se quiséssemos criar um objeto compacto que fosse um substituto do buraco negro, seria muito difícil chegar a esta compacticidade. Mas, na realidade, isso é ainda pior, porque se assumirmos que isso é verdade e ainda adicionamos a condição que nós queremos que a propagação das ondas seja causal, este limite baixa para um limite ainda inferior, 0.35. Portanto, basicamente, neste limite temos aqui, tínhamos esta zona que está aqui em branco. O que está aqui, basicamente, é este inverso desta compacticidade. Aqui temos os buracos negros. Portanto, temos aqui uma zona que nós não conseguimos ter nada, mas se assumirmos ainda a causalidade, toda esta zona que está a laranja mais claro desaparece. Portanto, se toda esta zona daqui para a esquerda, nós não conseguimos ter objetos. E, obviamente, isso seria algo que nós estamos a tentar fazer quando queremos arranjar alternativas de buracos negros e explorar todas estas outras questões dos objetos exóticos. Mas, felizmente, há sempre formas de contornar este limite. Porque um limite é sempre válido de acordo com umas certas hipóteses que ele está basicamente construído em cima. E neste caso é que ou a teoria de Einstein é válida, ou melhor, que a teoria de Einstein é válida e que a matéria é descrita por um fluido perfeito. Portanto, há várias formas de resolver isto. Podemos assumir que a teoria de Einstein é modificada, ou podemos assumir também novos tipos de matéria. Isso leva a todo aquele conjunto de objetos que eu falei anteriormente, que chamamos objetos exóticos. E há um grande, na realidade, conjunto de modelos que usamos para isto, mas nem todos funcionam exatamente bem. Na realidade, é muito difícil construir um objeto, além das estrelas de neutrões e dos buracos negros, que funcione bem. Porque, primeiro, se nós queremos construir há um conjunto de coisas que nós queremos que aconteçam. Uma é que não tenha as singularidades e os horizontes de eventos. Porque se tiver, é basicamente um buraco negro, tem os mesmos problemas do buraco negro. Portanto, queremos uma coisa que seja regular no seu interior. Mas também queremos uma coisa que seja estável. Estável, ou seja, se este objeto existir no universo e o construímos, e basicamente se passar uma estrela muito perto e o objeto dissipar e colapsar completamente, não é um objeto que vai existir no nosso universo para efeitos práticos. Portanto, também não será uma coisa que queremos. Portanto, queremos uma coisa que seja estável ou suficientemente estável. Também queremos que seja uma coisa que tenha um mecanismo de formação e que não seja só uma coisa postulada. Ou seja, por exemplo, algo como nós vemos que uma estrela é formada, por exemplo, do colapso de uma nuvem de gás. Portanto, queremos ter alguma ideia de como esse objeto pode ser formado por um processo talvez semelhante. E, para além disso, precisamos de ter um modelo que nos diga como é que funciona a dinâmica. Não nos interessa criar um modelo de um objeto e depois não saber fazer nada com ele. Não sabemos como é que os objetos colidem, não sabemos como é que eles se mexem. Portanto, nós precisamos saber basicamente um objeto cuja dinâmica faça sentido. E isto, em particular, é tudo muito difícil de fazer. E vou dar aqui um exemplo. Um dos primeiros objetos a ser estudado foi, na realidade, o que nós chamamos o wormhole. O wormhole, aqui que eu estou a considerar, é basicamente colar duas soluções daquelas de Schwarzschild uma na outra, através de uma coisa que é o horizonte. E vocês talvez já tenham visto este tipo de figura quando se fala de wormholes, mas isto é apenas uma forma de os representar. Na realidade, se fôssemos vê-los diretamente no universo, seria uma coisa mais parecida com o que vemos no filme do Interstellar. Portanto, é quase como se fosse um objeto normal, uma estrela que é de certa forma transparente, porque estamos a ver o que estaria do outro lado.
Mas estes objetos têm alguns problemas. Primeiro porque não sabemos como é que eles... Bem, o problema principal é que não sabemos como é que eles formam e qual é a dinâmica deles. Depois, em geral, estes objetos também requerem alguma matéria exótica e também são tipicamente instáveis. Apesar de, recentemente, há alguns trabalhos que mostram que isto não tem de ser necessariamente assim. Mas este tipo de objetos, em geral, costuma ter alguns problemas. E quando eu digo wormholes, estou a falar também de outro tipo de objetos que eu não vou mencionar aqui. Mas, por outro lado, há casos de sucesso, como, por exemplo, estrelas de bosões. Estrelas de bosões, objetos que vêm, como o nome diz, de certa forma, do colapso de nuvens de bosões, têm uma teoria bem motivada, o que nós dizemos quer dizer temos um lagrangiano para descrever este tipo de objetos, e tem uma dinâmica bem entendida também. E são suficientemente estáveis, até em alguns casos. Por exemplo, temos aqui uma simulação de como dois destes objetos se conseguem mover à volta um do outro. Isto é tudo simulações integrando aquelas equações de Einstein, de acordo com a relatividade numérica, como o Miguel descreveu. E neste caso aqui, eles formaram um buraco negro, no final. E para além disso, temos a formação bem motivada, como mencionei, que é outra das coisas que nós queremos. Por exemplo, este tipo de objetos pode ser formado através de uma nuvem assim mais diluída de bosões. Por exemplo, aqui será a passagem do tempo até formar uma destas estrelas. Exatamente. E agora passo para uma última parte da minha apresentação, que é como conseguimos tratar estes objetos. Portanto, antes de vir para aqui, quero só mencionar exatamente, apesar de grande parte dos objetos que nós construímos ter alguns problemas, há outros que não têm. Mas mesmo assim, aqueles que têm alguns problemas, como foi os que eu estava a mencionar anteriormente, são importantes de serem estudados. Ao estudá-los, vamos dar informações do que acontece, em particular na física, na fenomenologia desses objetos, que nos pode ajudar a perceber e a validar, basicamente, outros modelos e também até, de certa forma, a validar o modelo do buraco negro. Porque só estudando as outras coisas é que nós conseguimos excluir, basicamente, tudo e perceber realmente se o que estamos a ver é um buraco negro. Relativamente a como os tratamos, eu já mencionei isto brevemente, mas podemos, de certa forma, vê-los. E aqui temos a imagem, novamente, da M87 Star, da colaboração do Event Horizon Telescope Collaboration. E os outros objetos, por exemplo, estrelas de bosões, podemos fazer coisas semelhantes. Em alguns casos, a imagem pode ser diferente, em outros, a imagem até vai ser muito parecida. Portanto, nem sempre isto vai ser um método muito bom. Mas, por exemplo, outra forma, se calhar, mais eficaz em alguns dos casos, é basicamente ouvi-los. E isso é o que nós chamamos das ondas gravitacionais, que nós associamos, de certa forma, ao som do espaço-tempo. E aqui temos uma imagem típica de um sinal das ondas gravitacionais quando dois objetos compactos orbitam à volta um do outro. Temos aqui uma fase que nós chamamos esta in spiral, uma espiral destes objetos. A certa altura, quando eles começam a aproximar-se devido a esta emissão das ondas gravitacionais, porque estão a perder energia, eles vão juntar-se numa fusão, que é o que nós chamamos aqui o merger. E depois este objeto final, que está aqui, vai estar bastante excitado e vai querer relaxar para um estado estacionário. Isto vai emitir um conjunto de outras energias numa outra fase, que nós chamamos o ring down, que é esta oscilação final, este relaxamento do objeto. E em particular eu vou focar-me aqui nesta fase final do objeto, porque para um buraco negro, esta fase final, após a sua colisão, é basicamente isto que está aqui, ou seja, uma colisão, e depois ele decai exponencialmente e deixa-se de ouvir o que está aqui. Não há nenhum sinal, ou seja, isto foi uma detecção das que nós observamos. Eu não sei se funciona. Acho que não está a funcionar, não há som. Talvez as pessoas em casa estejam a ouvir, mas há aqui um sonzinho engraçado. Não vou tentar fazer isto. Ou será que eu posso tentar? Não tenho som. Portanto, para objetos exóticos, isto é um pouco diferente. Aqui, na linha escura, temos o buraco negro que eu descrevi. Mas para objetos exóticos, tem basicamente uma superfície ou um interior. Ao fim de algum tempo, depois deste sinal que cai, especialmente, temos outros sinais que surgem ao fim de algum tempo e que vão dar um sinal distinto do buraco negro, ao que nós chamamos os ecos destes objetos. Estes são particularmente úteis porque basicamente é um sinal que vai aparecer
basicamente sobre uma coisa que seria zero, e sempre temos uma coisa diferente de zero, é ótimo para nós detectarmos. Portanto, aqui também teria a conversão em som disto, que vou passar à frente porque já sei que não vamos ouvir, mas basicamente é perceber que este sinal vai se repetir ao fim de algum tempo. Portanto, vou passar à frente. Não, exatamente aqui. E, portanto, acho que já estou também quase no fim, portanto vou terminar aqui a apresentação. Quero só então concluir com as mensagens seguintes. Portanto, estamos aqui do que nós chamamos de uma nova era dourada da astronomia e astrofísica. Já ouvi isto há uns anos, mas agora voltamos a uma outra. Também por causa desta detecção de ondas gravitacionais e das imagens de buracos negros. Portanto, temos aqui formas distintas de explorar efeitos semelhantes. Em particular, agora está a decorrer uma nova onda de detecções de ondas gravitacionais, que vão ver o que é que vamos dar aí. Provavelmente vamos observar muito mais destes possíveis buracos negros e, idealmente, também estrelas de neutrões. Também seria interessante vermos, porque até agora vimos muito poucas. E estas questões cruciais que eu estive a falar, como singularidades, horizontes e matéria escura, vão ser questões que vão estar muito em cima da mesa para tentarmos. Em particular, porque até agora tínhamos muito poucos dados para explorar este tipo de questões e agora vamos ter vários e imensos dados que vão responder a isso. Por exemplo, também vamos ter, de futuro e desenvolvimento, uma nova geração de detectores na Terra, como o Cosmic Explorer nos Estados Unidos e o Einstein Telescope na Europa. E para além destes dois setores, que em si só vão ser bastante bons, já foi aprovado também pela Agência Espacial Europeia um novo projeto que é a LISA, ou LISA, que basicamente é um detector de ondas gravitacionais gigante que vai andar basicamente atrás da Terra numa órbita e que vai permitir detectar frequências e tipos de processos do universo que basicamente seriam impossíveis de tratar com detectores aqui na Terra e que nos vão dar um conjunto de dados enorme no qual nós podemos fazer ciência, e em particular esta física de objetos compactos, e perceber se este universo de Einstein está certo como ele percebia ou se vamos ter de arranjar modificações. E portanto concluo assim. Muito obrigado. Espero que tenham percebido e gostado. Se tiverem perguntas. Bom, pessoal, eu vou pedir, quem tiver pergunta, se você não tiver vergonha, vem aqui na frente falar no microfone. Mas se não, pode falar daí que eu repito no microfone. Ele perguntou o que são, assim, para o pessoal que está na internet, o que são essas nuvens de bósons e como formá-las, né? Ele é aluno de ensino médio. Ora, obrigado pela pergunta. Deixa-me voltar um pouco atrás. Ora, uma estrela normal, nós temos mais ou menos uma ideia de como é que ela se forma. Tens assim uma nuvem de gás, essa nuvem de gás tem a sua própria gravidade, ela vai colapsando e a certa altura, basicamente, esse material, o hidrogênio, vai começar a fazer essa tal fusão nuclear, cria uma pressão para fora e a certa altura isso vai equilibrar a força da própria estrela que colapsa com a força para fora, basicamente dessa própria pressão. Aqui é um pouco diferente, mas a ideia por trás é a mesma. Portanto, temos este tipo de partículas que são bosões. Temos, por exemplo, no caso de uma estrela de neutrões, estamos a falar tipicamente de outro tipo de partículas que são fermiões, que têm outro tipo de propriedades diferentes. Este é um tipo de partículas diferentes que não vou entrar agora em detalhes porque também seria um pouco técnico, mas basicamente podes pensar que tens esses dois tipos de partículas diferentes. Os fermiões que dão essas estrelas mais normais que nós estamos habituados a estudar. E depois temos aqui estes bosões, em particular, podes pensar, ouviste falar de certeza no bosão de Higgs, não é? Que principalmente há uns anos, falou-se muito quando foi a detecção dele. É esse tipo de partículas que nós estamos a falar. E aqui seria a ideia muito semelhante. Tens uma nuvem deste tipo de partículas, desses bosões que estão por aí. Esses bosões também têm a sua massa, portanto interagem gravitacionalmente uns com os outros.
Se houver uma nuvem, ela vai, de certa forma, colapsar pela sua própria gravidade, e vai haver um mecanismo semelhante ao que eu estava a dizer, vai ser essa pressão que vai fazer com que se forme um objeto que vai prevenir o seu próprio colapso gravitacional. Então tem uma ideia muito semelhante ao que acontece na estrela. O detalhe de ser uma estrela de bosões é só porque de certa forma, é um tipo de partícula que nós não conhecemos do ponto de vista astrofísico assim tão bem. Não conhecemos assim, para além deste tipo. Temos os modelos, mas ainda não os observamos. Mas é um objeto que nós, de certa forma, até já está bem estudado. Zeus, vem aqui. Tu não tem esse privilégio. Obrigado, Guilherme, pelo seminário. Tu comentaste que no sinal de ondas gravitacionais de objetos compactos pode ter aqueles ecos no final, né? Sabe dizer, dentro do contexto da precisão dos nossos aparelhos atualmente e em alguma estimativa de futuro, qual que é a nossa perspectiva de observar algum tipo de coisa num sinal como esse? Ou se a gente não vai observar em muito tempo? Obrigado. Portanto, exatamente, deixa-me voltar então ao slide para perceber. Então, dando o contexto aqui da pergunta dos Zeus, de facto, nós temos aqui esta espécie de sinal que nós vamos detectar, de ondas gravitacionais, não é? Portanto, o Zeus estava a mencionar aqui estes ecos que nós vemos. O que é que não está aqui mostrado? É que todo este sinal que nós detectamos, basicamente está escondido por baixo de muito ruído. Este ruído vai, de certa forma, esconder estes ecos e torna a detecção difícil. Se nós víssemos exatamente isto, era fácil. Portanto, agora, a questão que ele colocou exatamente é como é que será, basicamente, de acordo com os aparelhos que nós temos para detectar, a possibilidade de nós vermos esses ecos. E, na realidade, há uns anos atrás, e há uns 4 anos, eu lembro-me que havia trabalhos que já estavam a estudar se havia ecos no sinal que nós detectamos. Portanto, à partida, pode ser que não precise aumentar muito a qualidade dos aparelhos para os detectar, mas ter apenas mais eventos, dizemos assim. Mas tenho quase certeza que, para ser realmente fácil de detectar, tenho a ideia que, bem, é com a LISA, porque aí o ruído vai ser muito menor, e acho que ainda assim com os detectores de segunda geração, portanto com estes dois, vai ser bastante melhor. E, portanto, acho que é esperar, diria esperar por 2030 para ter a mesma certeza. Eu tenho 3 perguntas, na verdade, bem simples. Na foto do buraco negro, a gente vê que tem uma intensidade de brilho. Por que essa intensidade ela não é uniforme nas bordas todas, no limiar das bordas? Essa é uma pergunta. E nas 3 equações de Oppenheim, o que é que eu consigo obter estudar daquelas 3 equações que você comentou? Isso aí mesmo. Portanto, calma. Então, vamos voltar. Vou de trás para a frente, porque são as que eu me lembro melhor. Tu falaste nas 3 equações de TOV, não é? Estas 3. E a tua pergunta é o que é que... Bem, basicamente quando tu pegas estas 3 equações, juntas também uma equação de estado, consegues descrever imensa coisa. Primeiro, o que acontece aqui, tipicamente, isto é um... Deixa-me voltar para trás. Estas equações que estão aqui são, de certa forma, semelhantes e um paralelo a estas equações que estão aqui dentro da mecânica clássica, portanto, as equações de fluido. Portanto, usando estas equações que temos aqui, tu consegues modelar uma estrela. De certa forma, aproximada, porque estás a assumir que é um fluido perfeito, etc. Mas uma aproximação suficientemente boa. Portanto, pegando estas equações, resolvendo estas equações para determinadas equações de estado, que dizem especificamente da microfísica,
consegues, por exemplo, criar um modelo de uma estrela de neutrões, consegues criar um modelo de uma anã branca, por exemplo, e com isso podes... bem, primeiro quando tens este modelo, podes simplesmente pegar nelas e depois usá-las em simulações. Podes pegar em 2 soluções destas, depois elas colidir. Podes criar uma data de coisas com este tipo de objetos e de soluções. Portanto, este tipo de equações é muito útil e é basicamente usado na base do que nós fazemos em ciência, como por exemplo estrelas de neutrões. Eu diria que é a principal importância destas equações. Em particular, foi exatamente assim que foi desenvolvido este tipo de equações. Foi exatamente no paper do Oppenheimer e do Volkov, onde eles introduziram esse conceito da estrela de neutrões. E qual era a outra pergunta que tinhas? Porquê que ela não é uniforme em todo... Sim. Bem, acho que há aqui uma mistura de diferentes efeitos. Primeiro, esta aqui é uma imagem real, portanto tem todo o efeito de distorção que existe numa imagem. Para além disso, mas o facto de estar aqui também é um efeito mesmo físico, e acho que tem, se não estou em erro, tem a ver também com a forma como o buraco negro está a rodar e da forma como o espaço-tempo também está curvado lá. Portanto, faz com que a luz do disco que está à volta do buraco negro concentre a luz mais nesta zona. Eu não me lembro exatamente de todos os detalhes disso, mas tem a ver com os principais 2 fatores. Mais alguma pergunta? Então, vamos agradecer novamente. E obrigado, pessoal, por ficarem até o final aí. Boa noite a todos.